Kundalini, uma visão de acordo com o conhecimento da sabedoria hiperbórea. A espiral é o símbolo sagrado do Pazu por uma razão apenas, porque a espiral é nada mais do que o símbolo da própria Kundalini e dessa forma do próprio demiurgo, uma vez que, como Nimrod deixou claro, e concordo absolutamente com ele neste ponto, a Kundalini é o demiurgo no homem. Aqui eu gostaria de fazer uma pequena citação, por sinal bastante reveladora, de Gurdjieff ou Gurdjieff, segundo alguns. Utiliza-se a princípio essa expressão Kundalini para designar certo tipo de uma estranha força que jaz no homem e que pode despertar-se. Mas nenhuma das teorias conhecidas oferece uma explicação correta sobre o que verdadeiramente é a força de Kundalini. Algumas vezes se relaciona com o sexo, com a energia sexual, ou seja, com a possibilidade de se utilizar a energia sexual com outros fins. Este último está totalmente equivocado, porquanto a Kundalini pode achar-se em qualquer coisa. Ora, este texto de Gurdjieff ou Gurdjieff é revelador por várias razões. Primeiro, porque nos diz que a força Kundalini ou que a Kundalini é associada ao sexo. Ok? Isso não é uma grande revelação para nós. E, segundo, porque nos diz que essa força serpentina pode ser encontrada em qualquer coisa. Nós vemos algo muito semelhante nos textos de Nimrod, quando ele nos diz que cada átomo da criação contém em si mesmo a essência do demiurgo. E aqui entendemos por quê. Porque o demiurgo, a serpente ígnea, governa e controla todos os movimentos da criação, em direção à perfeição final, entre aspas, que corresponde, sem surpresas, ao próprio demiurgo. O demiurgo representa a perfeição da criação, porque ele contém o todo. O todo manifesta o seu desejo. Não deixa de ser pertinente sabermos que um cientista que foi muito louvado pelos nacionalsocialistas do Terceiro Reich, Hans Horbiger, criou uma teoria do gelo mundial, Weiters-Loch, e a sua famosa cosmogonia, glacial cosmogonia, na qual ele deixou claro que, além de existir uma luta eterna entre dois opostos, o fogo e o gelo, existe igualmente outro movimento que é característica fundamental de toda a criação: o movimento em espiral. Na verdade, a Terra, a Lua, o Sol, as galáxias se movimentam em espiral, embora oficialmente sejam, entre aspas, trajetórias em elipse. Mas elipses que vão se desviando lentamente do seu curso, ou seja, espirais. Entenderam agora por que é que algumas pessoas dizem que o ato de fumar um cigarro é sexy, sensual ou convida ao erotismo? Voltando a Horbiger, a minha visão acerca da Weiters-Loch
ou Hell, é que não se trata apenas de uma cosmogonia comum, entre aspas, nem é apenas uma explicação científica acerca das origens e essência do universo. Que quero eu saber quando alguém diz que Herbigger era um pseudocientista? A Fel não é para ser entendida de forma linear ou literal, mas também e principalmente de forma alegórica. Dessa forma, nós temos de fato duas vias, dois caminhos que poderemos seguir. A via do fogo, que é a via da, entre aspas, perfeição da alma, despertando a Kundalini, o fogo serpentino, e deixando que ela plasme a vontade do Criador em nós, fundindo-nos no todo e perdendo a nossa identidade essencial. E a via do gelo, que é a via da eternidade do espírito, derrotando a Kundalini, entre aspas, queimando-a no fogo frio do espírito, dessa forma perseverando a nossa identidade através da insubmissão ao Criador e sua consequente destruição. Esta é uma das formas que eu entendo a cosmogonia glacial de Herbigger. E, sem dúvida, uma que se revela útil no contexto da guerra essencial e da estratégia hiperbórea. Finalmente, uma vez que estamos a falar destes assuntos, aproveito para descortinar o segredo de uma filosofia claramente sinárquica, o Reiki, para que todos consigam visualizar de que forma a espiral, enquanto símbolo da Kundalini do Criador, é usada nas iniciações com o fogo serpentino. Para quem não sabe, no Reiki são usados, entre aspas, símbolos de cura. Ora, durante a iniciação ao Reiki, um dos pontos essenciais é a fase ilustrada acima, em que é despertada a Kundalini do novo iniciado, traçando símbolos serpentinos, o Shokurei e o símbolo da serpente de fogo, ao longo da coluna vertebral e no chakra básico, onde a Kundalini se encontra adormecida. Esses símbolos são, como é óbvio, em espiral, em forma de espiral. Shokurei, símbolo de poder, energiza os outros símbolos. Serpente de fogo, Kundalini desperta. Yama segurando a roda da vida com dentes e garras. Ele é o Deus da morte do espírito e da perfeição final da alma, o Senhor da restrição e do limite. Relembro a respeito desta última imagem as palavras do guia no MBV, Mistério de Belicena Vilca. E esse esclarecimento é importante porque na sua ciência dos homens de pedra, aliados dos Siddhas leais, só se trabalhava com pedra. Quer dizer, tanto as ferramentas como os materiais de sua ciência consistiam em pedra pura, excluindo explicitamente os metais. Os metais, explicariam logo aos iberos, representavam as potências da matéria e deveriam ser cuidadosamente evitados ou manipulados com muita cautela. Ao transmitir a ideia de que a essência do metal era demoníaca,
Os atlantes brancos buscavam, evidentemente, infundir um tabu nos povos aliados. Tabu que, pelo menos no caso do ferro, se manteve por milhares de anos. Inversamente, os atlantes morenos, sem dúvidas, por sua particular relação com as potências da matéria, estimulavam os povos que lhes eram aliados a praticar a metalurgia e a ouriversaria, sem restrições a nenhum metal. E este é o segundo princípio que deve ter presente Dr. Arturo Signagel. Os atlantes brancos encomendaram aos iberos, que os haviam apoiado nas construções megalíticas, uma missão que se pode resumir da seguinte forma: proteger as construções megalíticas e lutar até a morte contra os aliados dos atlantes morenos. Estes últimos, por sua parte, propuseram aos iberos que os secundavam em uma missão que se podia enunciar assim: destruir as construções megalíticas, se não fosse possível, modificar as formas das pedras até neutralizar a função dos conjuntos. Se isso não fosse possível, gravar nas pedras os signos arquetípicos da matéria correspondentes à função de neutralizar. Se isso não fosse possível, distorcer ao menos o significado bélico da construção, convertendo-a em monumento funerário, etc., e combater até a morte os aliados dos atlantes brancos. Depois de lermos este texto, fica claro de que forma esta grande pedra de Newgrange foi modificada e por que razão a espiral foi aplicada nela. E, em seguida, sabendo que o demiurgo é o fogo da criação, entende-se o porquê deste tabu contra os metais. O demiurgo é Hefesto, Efaístos, o metalurgo que usa a essência espiritual da pedra pura para seu próprio proveito, simbolicamente, entre aspas, derretendo o signo da origem no homem de pedra e transformando-o na espiral do homem animal, o seu próprio sinal demoníaco. Hefesto é o senhor do fogo da criação, que na mitologia grega cria o escudo de Aquiles, no qual se pode ver um reflexo da criação. O escudo de Aquiles é, assim, uma representação alegórica da criação do demiurgo e da sua natureza de, entre aspas, metal. Quem tiver sabedoria, que entenda isto. O número cíclico 142857 e a ascensão setenária da Kundalini. Como se pode ver no gráfico mostrado a seguir, existem várias etapas na ascensão da Kundalini, todas elas codificadas pelo número 142857 e pela transição do zero, a Kundalini adormecida, para o U ou Uno, a Kundalini desperta. Tratando-se de uma ascensão, entre aspas, septenária, isto é, relativa ao número 7, devemos notar que cada etapa correspondente a um chakra está igualmente associada a uma das frações do Uno, que é 7, como se mostrará em seguida. Todas as equivalências para os chakras foram criadas por mim e apresentadas, embora de forma algo diferente, no opúsculo intitulado Chave de Interpretação da Kundalini. Este pequeno artigo foi passado a um reduzido número de pessoas e não está mais disponível publicamente.
A primeira etapa corresponde ao 0/7, o ovo do mundo no qual está enrolado Ophion, o criador serpente na mitologia pelásgica. O grau 0 é simbolizado assim pelo chakra Muladhara, raiz, no qual a Kundalini permanece enrolada, adormecida. O planeta regente é a Terra, o elemento é a terra e a cor é o vermelho. O mundo nórdico equivalente a Muladhara é Midgard, o mundo material, em torno do qual está enrolada a serpente Jormungand. A segunda etapa corresponde à fração 1/7, 0,142857, e está associada ao chakra Swadhisthana, sacro, à lua e à água. A sua cor é cor de laranja e representa a fantasia, a procriação e o contato. O mundo nórdico equivalente é o Vanaheim, o mundo dos deuses da fertilidade. A terceira etapa equivale à fração 2/7, 0,285714, e associa-se ao chakra Manipura, plexo solar, a Mercúrio e ao fogo. A sua cor é o amarelo e transmite energia, vontade, poder e desejo. O mundo nórdico é Svartalfheim, o mundo dos elfos ferreiros. A quarta fase é representada pela fração 3/7, 0,428571, e está associada ao chakra Anahata, coração, a Vênus e ao elemento ar. A sua cor é o verde e simboliza a união do inferior com o superior, a cooperação e o amor incondicional. O mundo nórdico é Helheim, o domínio da deusa Hel. A quinta fase corresponde à fração 4/7, 0,571428, e associa-se ao chakra Vishuddha, laringe, ao sol e ao elemento éter. A sua cor é azul, representa o verbo criador, a comunicação e o conhecimento. O mundo nórdico é Lothlórien, o mundo dos elfos de luz. A sexta fase corresponde ou equivale à fração 5/7, 0,714285, e está associada ao chakra Ajna, terceira visão, e a Marte, e não possui elemento correspondente. A sua cor é o índigo e representa a intuição, o comando, a autoridade e a compreensão das realidades espirituais. O mundo nórdico é Jotunheim, onde se encontra a fonte de Mimir, a memória. A sétima fase é representada pela fração 6/7, 0,857142, e associa-se ao chakra Sahasrara, coroa, e a Júpiter, e não possui elemento correspondente. A sua cor é o violeta e simboliza o espírito. O mundo nórdico é Asgard, o mundo dos deuses, ou Aesir, ou Aesir. Finalmente, a oitava fase é representada pelo Uno, 7/7, e associa-se ao buraco negro, ilustrando a união do demiurgo embaixo com o demiurgo em cima. O planeta é Saturno, o devorador de seus filhos, e a sua cor é o negro absoluto, embora paradoxalmente seja também o ultravioleta, que é invisível aos nossos olhos. E agora alguém poderá perguntar:
Se na literatura ocultista o despertar da Kundalini é descrito tantas vezes como uma bênção dos deuses, entre aspas, e entre aspas, paraíso divino, por que razão a última fase do seu despertar corresponde a algo tão negro e perturbador como Cronos, Saturno, o deus do limite do tempo, que, na mitologia grega, devora os seus filhos? Este é um enigma que deixo aos meus leitores para que o resolvam. Afinal, mesmo no Kala Chakra Tantra, o senhor dos eclipses, chamado Gzaha'ula, associado ao Kandali Kundalini, é chamado de dador do paraíso celestial e, paradoxalmente, também de senhor da escuridão. Haverá aqui algo que nos está a ser ocultado? Como chave para este enigma, poderei explicar que existem 2 outros, entre aspas, planetas, que não foram até agora mencionados: os nodos lunares. Devido a certas razões que não explicarei por enquanto, Ketu, o nodo lunar sul, está associado ao chakra raiz, e sua divindade é Ganesha, o removedor dos obstáculos e senhor da suástica. O mundo nórdico que lhe corresponde é Niflheim, o mundo do gelo. Por outro lado, Rahu, o nodo lunar norte, está associado ao buraco negro acima do chakra coronal, e a sua divindade é Durga. O mundo nórdico que lhe corresponde é Muspelheim, o mundo do fogo. Rahu e Ketu são, respectivamente, a cabeça e a cauda da serpente Saturno. Quem conseguir ver, que veja. Honor et mortis. Anônimo.